Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 21. Lucas 12, 16, diz assim a palavra do Senhor. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Amém? O Senhor Jesus conta a parábola de um homem que colocava toda a sua esperança, toda a sua confiança nos seus bens materiais. E a palavra de Deus diz que a nossa vida não consiste naquilo que nós temos. E o Senhor Jesus vai exemplificar isso nessa parábola, dizendo que alguém teve um grande êxito no seu trabalho. Uma colheita extraordinária, tanto que ele não tinha nem onde guardar aquilo que ele tinha. Ele tinha tanto, colheu tanto, produziu tanto, que aqueles celeiros que ele tinha não era suficiente para guardar todo aquilo que ele colheu. E ele então pensou comigo: eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e vou dizer para a minha alma: alma, descansa. E agora, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Não preciso mais me preocupar. Até o resto da minha vida, não preciso mais me preocupar com plantação, com colheita, com trabalho. O que eu tenho agora, meu Deus, dá para mim viver o resto da minha vida. E a palavra de Deus diz que Deus olhou para ele e disse: louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. O que você tem, para quem ficará? Então o Senhor Jesus está nos mostrando que existe uma preocupação muito maior do que com as coisas desta vida que nós temos que ter. Todos nós temos as nossas preocupações, o nosso trabalho, temos a preocupação da nossa casa, das nossas coisas que são necessárias para a gente viver. Todo mundo precisa morar, precisa vestir, precisa comer, precisa ter a água, precisa ter a luz na sua casa. Tudo isso é necessário. Mas existe uma necessidade muito maior que o Senhor Jesus fala, e é a respeito da vida eterna. Porque nós, por mais que vivamos nesta terra, a palavra de Deus diz, e nós vamos viver aqui, quem sabe, alguns vão viver talvez 70, 80, outros até mais, vão chegar perto do 100, vão chegar no 100, alguns poucos raros vão passar de 100, mas todos nós vamos morrer um dia. Alguns morrem cedo demais, uns morrem muito breve, mas outros têm a oportunidade de viver um pouquinho mais, mas todos nós vamos morrer. O que é certo é que todos nós vamos morrer. Ninguém vai viver eternamente nesta terra com esse corpo. Todos nós vamos partir um dia desta terra, e é quanto a isso que o Senhor Jesus está nos advertindo, que os bens materiais que eu ajuntar vão ficar aqui nesta terra. E quando nós olhamos para a história, nós olhamos lá para o Egito, quem nunca viu as pirâmides do Egito? Quem nunca ouviu falar nas pirâmides do Egito, não estudou acerca disso na escola. Grandes monumentos que foram erguidos como sepultura de grandes imperadores, de grandes faraós, em que lá eles depositaram todos os seus pertences pessoais, em que lá eles depositaram todos os seus tesouros. Alguns chegaram a levar os seus criados mais próximos, as suas esposas foram enterradas junto com eles, porque eles acreditavam que tudo aquilo eles iriam levar
para a vida depois da morte. E tudo ficou ali. E foi saqueado por bandidos, e o que não foi saqueado hoje está nos museus. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que nu nós chegamos nesse mundo e nu nós vamos embora dele. Não trouxemos nada e não vamos levar nada. Amém? E o que nós temos então que nos preocupar? O que o Senhor Jesus diz para nós? Nós temos que preocupar com a nossa vida. O bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. E a nossa vida não consiste na quantidade de bens que nós ajuntamos sobre a terra. Então, no que consiste a nossa vida? A palavra de Deus diz que quando Deus cria o homem, lá em Gênesis, Ele forma o homem com o pó da terra, e o homem está ali, parado como se fosse um boneco, mas a palavra de Deus diz que Deus assopra nas suas narinas o fôlego da vida. E a palavra de Deus diz que Ele nos torna alma vivente. E Eclesiastes vai dizer, e o pó um dia vai voltar à terra como era, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Deus colocou em nós uma pequena centelha da sua essência, coloca em nós o Espírito de vida. E quando nós morremos, esse Espírito de vida vai comparecer de novo diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que nós temos 2 destinos: vida ou morte, o céu ou inferno. Isso Jesus nos conta na parábola do rico e Lázaro. Um morreu e foi levado à presença de Deus, Lázaro. O outro morreu e foi levado até o inferno, a um lugar de tormento, a um lugar de chamas. E o que diferenciou uma vida da outra? A sua maneira de se relacionar com Deus. A nossa maneira de nos relacionar com Deus é que vai dar o destino da nossa alma. A palavra de Deus, vamos ver, Evangelho de João, capítulo 1. João fala a respeito do Senhor Jesus, fala a respeito da sua vinda a esta terra e o propósito desta vinda para esta terra. Capítulo 1 aí do Evangelho de João. O versículo 12. Ele fala acerca de Jesus. E ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A gente conhece um ditado aí no mundo muito popular que diz que todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa não é a verdade. Embora Deus tenha nos criado, a todos nós, e Ele começa em Adão, e de Adão descende toda a humanidade, a palavra de Deus diz que alguns se desviaram, que alguns viraram as costas para Deus, e depois nós vamos ler lá em Efésios, se tornando filhos de rebeldia, filhos de desobediência. Mas alguns, e esses alguns são aqueles que creram no seu nome, que receberam o Senhor Jesus na sua vida, a estes o Senhor deu o direito, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não vem de descendência humana. Verso 3, ele diz: não, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Aquilo que ele disse para Nicodemos, que era um mestre da lei, que era um estudioso da palavra de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou em dúvida: Senhor, como é que eu, sendo homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe, vou reencarnar, vou nascer de novo? Jesus disse: não, porque não existe isso no conceito da Bíblia. Não existe reencarnação. O que é nascido da carne é carne. E a palavra de Deus diz que aos homens está destinado morrerem uma vez, seguindo depois disso o juízo. Então o que é isso? Nicodemos ficou sem entender. Jesus está falando da regeneração, do nascer de novo. Em Apocalipse ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entro e ceio com ele e ele ceia comigo. Nascer de novo é isso. É quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus.
Vamos abrir em Efésios lá? O apóstolo Paulo vai nos mostrar como efetivamente isso acontece na nossa vida. Efésios capítulo 2. Ele vai falar desse novo nascimento, dessa regeneração, e ele vai explicar direitinho para nós como que acontece esse processo. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o que é isso? Lembra lá de Gênesis de novo, quando Adão estava no jardim antes de pecar, Deus disse para ele: Adão, você tem liberdade para comer do fruto de todas estas árvores que estão no jardim, mas existe uma árvore que está no meio do jardim, que chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma deste fruto, porque no dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. Satanás então veio ali na serpente e enganou Eva, disse: Eva, não é bem assim. Pode comer desse fruto, eu garanto para você que se você comer desse fruto, você não vai cair dura. Pode morder o fruto que você vai ver que eu estou falando a verdade. Porque até então, o que eles imaginavam? Vou comer o fruto, vou cair duro na hora, vou morrer. Mas não aconteceu isso. Eva comeu daquele fruto e não caiu dura. Ela foi, ofereceu para Adão, Adão comeu, não caiu duro. Uma pura ilusão. Porque a morte, no sentido que Deus havia falado para ele, era separação da comunhão com Deus. Morte espiritual. Deus não estava só referindo à morte física que aconteceu, porque a partir daquele momento, o corpo de Adão e Eva encontraram algo que até então eles não tinham sido criados para ter: envelhecimento. A partir daquele momento eles começaram a envelhecer. Deus não criou o homem para morrer. Tanto que lá no meio, naquele jardim também existia outra árvore, chamada árvore da vida. E aquele que comesse daquele fruto, viveria eternamente. E Deus, depois que o homem cai, Deus diz: põe um anjo para guardar a entrada do jardim, expulsa Adão e Eva do jardim e diz: agora eles não podem comer do fruto da árvore da vida. Porque se eles comerem do fruto da árvore da vida, eles vão viver eternamente caídos, eternamente em pecado. Então Deus os expulsa do jardim para que então haja a possibilidade de redenção, de regeneração, de renascimento da sua vida. E aqui quando o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, ele está se referindo ao pecado que nós trazemos original de Adão e aos pecados que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Porque todos nós somos pecadores, a palavra de Deus diz: e não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos erraram, todos se extraviaram, todos se fizeram culpados diante de Deus. Então, além de trazer o pecado original de Adão ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando outros pecados. E às vezes a gente, quando pensa em pecado e quando a gente vai evangelizar, as pessoas só pensam: não, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não adulterei, eu não me prostituí, eu não faço nada disso. Mas não é só isso, é isso também. Mas muitas vezes a gente contar uma mentira é pecado. A gente ter raiva de alguém é pecado. A gente ter ódio, ter ressentimento contra alguém é pecado. E várias coisas que a gente vai encontrar na palavra de Deus. A omissão é pecado. A Bíblia diz: quando eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa boa e não faço, eu estou pecando. De sorte que a Bíblia diz que por nós mesmos, nós nunca vamos nos tornar justos diante de Deus. Por isso ele envia Jesus, amém? Por isso ele nos envia um Redentor, por isso ele nos envia um Salvador, por isso ele nos envia alguém para morrer no nosso lugar. O salário do pecado é a morte, e a nossa morte foi colocada sobre Jesus. Por isso ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele não morreu porque ele tinha pecado, porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado, mas a Bíblia diz que ele morreu porque ele levou o meu e o seu pecado sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Que castigo é esse? A morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. É essa a sentença de Deus. E como todos somos pecadores, há necessidade de que alguém morra. Por isso Jesus vai à cruz. Ele não vai à cruz porque os romanos são cruéis. Ele não vai à cruz porque os romanos são opressores. Ele não vai à cruz porque Judas é um traidor. Apesar de Judas o ter traído, morrer na cruz é parte do plano de redenção de Deus para com as nossas vidas. Alguém tinha que pagar pelo preço da nossa culpa. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, mas ele nos vivificou.
Ele nos deu a chance de nascer de novo, através de Cristo Jesus, através do seu evangelho, através da sua graça. Verso 2: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não vivem o padrão da palavra de Deus. São aqueles que não querem viver a palavra de Deus e não querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então estes andam segundo o curso deste mundo. Como a gente vê hoje em dia, o que Satanás faz? Ele coloca coisas que são contrárias à palavra de Deus como se fossem normais. Então hoje, se você olhar para o mundo, as pessoas falam que a homossexualidade é normal. Falam que essa ideologia de gênero é normal. Falam que a pessoa mentir, tem a mentirinha branca, que é normal. Falam que se a pessoa roubar, é normal. E tantos outros conceitos que as pessoas têm como normal. Tem pessoa que às vezes ela pensa, não, eu não roubei um banco, mas às vezes ela recebe um troco errado, ela se conforma com aquilo, então é um tipo de roubo. Pessoa que às vezes trabalha numa empresa, ela fala, não, a empresa é rica, se eu levar um parafuso para me arrumar uma cadeira na minha casa, isso não é pecado? E é pecado, é roubo. Amém? Então são tantas as coisas, eu sei porque eu estou falando, meu irmão amado, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vê, que muitas vezes a gente encontra em nós. E que a gente tem que se arrepender disso e mudar a nossa vida. Então as pessoas que vivem segundo o curso deste mundo são chamados filhos de desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós antes andávamos, antes de conhecer Jesus, antes de aceitar a Jesus, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então, quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo, não, a gente tem que ser feliz, não importa o que a gente tem que fazer. Todo mundo tem o direito de ser feliz. E embora muitas vezes essa felicidade signifique transgredir os mandamentos de Deus, mas as pessoas não estão nem aí com os mandamentos de Deus. O importante é ela fazer aquilo que ela quer. O importante é ela satisfazer a vontade dela. O importante é ela fazer aquilo que dá vontade de fazer. A estes a Bíblia chama filhos de ira. Não chama de filhos de Deus. Porque estão fazendo tudo contrário aos ensinamentos e aos princípios da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, através do novo nascimento, através da regeneração do ser humano, não mais de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela sua palavra, para mostrar nos séculos vindouros. Que século vindouro é esse? Na eternidade, depois que você morrer, quando a sua alma for recolhida até a presença de Deus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quer dizer, nós não merecíamos o céu, nós não merecíamos o reino de Deus, nós não merecíamos estar na glória, mas através da sua infinita graça, demonstrada em Cristo Jesus, através do seu plano de salvação e de redenção, gratuito, porque ninguém precisa desembolsar nenhum valor para ser salvo. Nós somos salvos pela fé, e o Senhor Jesus diz, de graça recebestes e de graça nós anunciamos o evangelho do Senhor Jesus. É graça, por essa graça nós somos salvos. Ele vai mostrar em nós as abundantes riquezas da sua graça. E no verso 8 ele fala isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós não podemos, pela nossa vontade, pela nossa capacidade, por mais que a gente tente por nós mesmos nos salvarmos, não vem de nós. A salvação não é gerada no homem, nem no esforço do homem, nem, ao meu irmão, da capacidade humana. E é aí que cai por terra um outro grande ditado popular: todos os caminhos levam a Deus. Não importa a religião que você segue, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa digna, se você é uma pessoa correta, você merece o céu.
Isso é um conceito errado. Amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se não for através de Jesus, através da sua obra da cruz do Calvário, ninguém chega a Deus. Ninguém entra no céu. E nós temos que estar atentos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não somos nós que construímos o nosso caminho até Deus. Deus é que se fez carne e habitou entre nós e trouxe a salvação até nós. Nós somos incapazes de construir um caminho até Deus. Por mais bonito que sejam as filosofias humanas, por mais bonito que sejam os ensinamentos humanos, e tem muitas coisas, muitas religiões que ensinam coisas até bonitas do ponto de vista humano, mas sem eficácia espiritual. Porque não tem Jesus. Porque não apontam para Jesus. Porque não apontam na necessidade de redenção, de salvação em Cristo Jesus. E nós temos que estar atentos a isso. Verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não adianta, meu irmão, como diz aqui em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo dizer, ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor de Deus no meu coração, nada adianta, porque eu estou excluindo Jesus. E quando eu excluo Jesus, eu excluo a única possibilidade de salvação para o homem. Quando eu excluo Jesus, quando eu rejeito a Jesus, eu estou rejeitando a única porta de salvação para a minha vida. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não é pelas minhas boas obras, eu não conquisto o direito de entrar no céu. Ninguém se torna digno de entrar no reino do céu, a não ser, meu irmão, aqueles que através de Jesus foram justificados. Nós somos justificados. O que é justificado? Você for lá, e vamos lá. Deixa eu ver, Romanos capítulo 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo. E diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós não nos justificamos a nós mesmos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, pastor? E quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu creio no seu sacrifício, quando eu creio que isso é o suficiente para a minha vida, eu sou justificado, não por mim, mas por Jesus. Por aquilo que Ele realizou. Eu sou justificado por Ele. Pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado, pela sua morte na cruz do Calvário, eu sou justificado por Ele. E é nisso que eu tenho que crer. Na justificação que vem através de Cristo Jesus. Eu nunca vou ser capaz de me salvar a mim mesmo. Eu nunca vou ser capaz de me justificar a mim mesmo. Eu somente sou justificado através de Jesus Cristo. Através da sua obra na cruz do Calvário. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Deus o enviou. Para morrer no nosso lugar. Para levar sobre si os nossos pecados. Para levar sobre si a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Em nenhum outro há salvação. Não existe outro caminho, não existe outra verdade que nos leva à vida. É somente através de Jesus. Ele é a porta. Ele é a única porta que nos conduz até a presença de Deus. Então eu tenho que estar atento quanto a isso. Eu tenho que, meu irmão amado, entender o que isso significa. Porque senão eu vou errar o alvo. Porque senão, meu irmão amado, eu não vou entrar na presença de Deus. E como é que eu faço então para colocar tudo isso em prática? Vamos lá. Mateus capítulo 7. Eu já sei que por mim mesmo eu não posso me salvar. Eu já sei que eu preciso crer no Senhor Jesus e praticar os seus mandamentos. E aqui em Mateus capítulo 7, ele vai falar como que a gente tem que proceder. No verso 24,
Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então o que eu tenho que fazer? Ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque quando eu chegar na presença de Deus, Deus não vai fazer um teste. O Enem da salvação, né? Hoje foi dia de Enem. O Enem da salvação. Vamos lá, anjo. Vamos aplicar uma prova escrita para ele. Ele conhece quantos versículos da Bíblia. Ele sabe quais os livros da Bíblia. Cita para mim todos os livros da Bíblia. Cita para mim onde que está a história da vida. Não vai ser assim, meu irmão. Deus não vai analisar a sua mente. Deus vai analisar a sua vida e o seu coração. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, tudo isso está sendo registrado. E Deus vai trazer a juízo todas estas coisas. E Ele vai, meu irmão, analisar se você ouviu a sua palavra e praticou. Se você ouviu esta palavra e viveu ela. Ou você somente conheceu, mas não praticou. Porque se você voltar aí para o versículo 21 do capítulo 7, ele dá uma advertência bem séria. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus? Que vivamos a sua palavra. Que sigamos os seus mandamentos. Verso 22, ele diz: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí quando eu olho para isso, eu fico assustado, porque eu digo: Senhor, quem é que profetiza em seu nome? Quem é que expulsa demônios no seu nome? Quem é que no seu nome faz muitas maravilhas? Não é aquela pessoa que está longe da igreja, é aquela pessoa que está dentro da igreja. Não é aquela pessoa que não quer saber das coisas de Deus, pelo contrário, é aquela pessoa que está dentro da casa de Deus, mas sabe o que Deus me fala? E eu tenho que viver os mandamentos dele. Porque Deus só tem relacionamento com quem vive a sua palavra. Porque no 23 ele fala, nunca vos conheci. Eu fiquei, meu Deus, como é que Deus não conhece alguém que está dentro da igreja? Como é que Deus não conhece alguém que está expulsando demônio no seu nome, que está profetizando no seu nome, e no seu nome está fazendo muitas maravilhas? Ele está falando, não pratica a minha palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Lembra lá de Efésios 2, segue o curso deste mundo, faz a vontade da sua carne e dos seus pensamentos, não tem compromisso com Deus. O que quer fazer, faz. Ele não está preocupado se Deus aprova ou se Deus não aprova. Ele está preocupado em satisfazer a sua vontade, em satisfazer a sua carne, em satisfazer o seu eu. E ele acha que porque estando dentro da igreja, sendo membro de uma igreja, ou tendo um cargo dentro da igreja, ele está se justificando a si mesmo pelas suas obras. Olha, estou profetizando em nome de Jesus. Olha, estou expulsando demônios em nome de Jesus. Olha, estou fazendo maravilha. Quando eu oro, as pessoas são curadas. Quando eu oro, as pessoas são libertas. Quando eu oro, acontecem maravilhas. Nisso não nos justifica diante de Deus. O que nos justifica é a fé em Cristo Jesus. E essa fé se traduz em obediência à sua palavra. Se traduz em viver os seus mandamentos. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque diz aqui, no verso 27, que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Vamos voltar lá, para nós encerrarmos em Lucas 12. Qual foi a ruína deste homem? Está lá no verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Chegou o momento daquela vida
ser recolhida. Chegou o dia em que aquela pessoa vai partir desta vida. E não existe ruína maior do que chegar na presença de Deus e não poder entrar nos céus. Não existe ruína maior, não existe decepção maior do que a pessoa chegar na presença de Deus e ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, nesse dia vai ser um dia terrível. Porque a palavra de Deus diz que depois que a gente parte daqui, não tem mais opção de mudança. Se eu tiver que mudar, eu tenho que mudar em vida. Se eu tiver que me converter, eu me converto em vida. Se eu tiver que aceitar Jesus, eu tenho que aceitar em vida. Se eu tiver que viver os mandamentos de Deus, eu tenho que viver na minha vida. Porque depois que eu partir desta terra, o meu destino está selado. E Jesus conta isso quando ele conta a parábola do rico e Lázaro. O rico queria sair do inferno e queria ir para o céu. O Senhor falou: não, tem um grande abismo entre nós e vós. Quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Então ele pensou: então eu quero voltar para a terra. Quero voltar para a terra para consertar minha vida. Pai, eu quero voltar para a terra de novo. Deus falou: não, Senhor, agora não volta mais. Então, meu irmão amado, isso é que nós temos que nos atentar enquanto há o fôlego da vida em nós. Nós temos que tomar as nossas decisões. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Nós temos que mudar a nossa vida. Por isso a palavra de Deus nos adverte: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é o momento oportuno de eu aceitar a palavra de Deus. Vamos lembrar de Apocalipse de novo: eis que estou à porta e bato. E o Senhor Jesus está batendo na tua porta enquanto você está vivo, enquanto o fôlego da vida ainda está no teu nariz. Porque no momento que você expirar, Ele deixa de ser Salvador, e a Bíblia diz que Ele se torna juiz de vivos e de mortos. Hoje Ele é o meu Salvador. Hoje Ele é o meu Redentor. Mas no momento em que eu partir desta vida, a palavra de Deus diz que Ele se torna juiz de vivos e de mortos. A palavra de Deus diz que o Senhor vai me julgar. Amém? Isso está lá em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse. Que a gente tem que estar atento com essas verdades da palavra de Deus, mesmo que a gente esteja dentro da igreja, a gente tem que estar atento com a verdade da palavra de Deus. Apocalipse 20, verso 11, vai nos falar do grande trono branco, do juízo final. E o apóstolo João vai, inspirado pelo Espírito Santo, ordenado por Deus, escrever sobre este dia. E ele fala: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. O dia é tão terrível que o céu e a terra vão fugir da presença de Deus. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu seus mortos que nele estavam. A morte e o inferno deram os mortos que neles estavam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que, voltando lá para João capítulo 1, eu tenho que entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu tenho que crer nele, porque todo aquele que crê nele, todo aquele que o recebe, todo aquele que vive a sua palavra, a estes Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E quando eu nasci de novo, a Bíblia diz que acontece algo maravilhoso: o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí você vai dizer para mim: mas qual a vantagem de ter um nome escrito o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? No dia do juízo final, todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro vai ser lançado no inferno. E às vezes a gente pensa: não, mas será? Deus é amor, Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Ele é justiça. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz.
E a palavra de Deus diz: como escaparemos nós se rejeitarmos uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se rejeitarmos ao Senhor Jesus? Como escaparemos nós se pisarmos o sangue da nova aliança, rejeitando o seu sacrifício na cruz do Calvário? Não resta mais salvação para aquele que rejeita Jesus, para aquele que rejeita o sacrifício de Jesus, para aquele que não crê no seu sacrifício na cruz do Calvário. Não há salvação. Por isso, meu irmão amado, enquanto nós estamos aqui, antes que Deus diga para nós: louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. Pelo contrário, Ele possa dizer para nós: vinde, bendito do meu Pai, entrai e possuí o reino que te está preparado antes da fundação do mundo. São estas as palavras que nós devemos almejar. E como é que a gente faz isso? Vivendo a palavra de Deus. Nós temos as nossas necessidades, temos sim, mas nós temos uma necessidade muito mais importante. É a de nascer de novo, a de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque senão, meu irmão, nada adianta. Os faraós ajuntaram tesouros, ajuntaram riquezas, e tudo isso ficou aqui. Não levaram nem uma moeda de ouro no bolso, né? Tem uma... Eu não lembro quem é que... Um povo antigo tinha um costume de colocar uma moeda na boca do defunto. Né? Não sei se eram os gregos que tinham esse costume. E para que aquela moeda na boca do defunto? Porque eles criam que a pessoa ia chegar num lugar que ele tinha que atravessar um lago ou um rio para entrar no céu. E aí, se a moeda não estivesse na boca do defunto, ele não podia pagar o barqueiro que iria atravessar ele estava condenado. Que ilusão, meu irmão. Que ilusão. É mais fácil crer no Senhor Jesus Cristo. É mais fácil aceitar que o que Ele fez na cruz por nós. É muito mais fácil, meu irmão, nós atentarmos a uma tão grande salvação, a uma tão grande graça e misericórdia, e nos é oferecido gratuitamente pelo Senhor Jesus. Feche teus olhos, curve a tua cabeça.